Brasil, o tempo médio entre o início da ação judicial e a sentença é de 2 anos e 3 meses. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, que levou em consideração as sentenças de 2023. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre celeridade processual e os desafios para alcançar esta meta. Antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Ciro Grinberg, que é secretário de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal, e com Alexandre da Cruz dos Santos Neto, que é vice-presidente da Comissão de Celeridade Processual da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Ciro, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o princípio da celeridade processual. Muito bem, um prazer estar aqui, Flávia, cumprimentar aqui meu colega Alexandre. Bom, na verdade, a ideia de celeridade processual e, portanto, também a própria garantia de razoável duração do processo, ela tem relação com, primeiro, uma noção de que o processo e o processo judicial ele é um instrumento, mas um instrumento para alcançar alguma finalidade que se busca com a relação que se demanda ao Poder Judiciário. E a ideia, então, de celeridade, de razoável duração do processo, tem a ver com o fato de que não adianta buscar aquela pretensão e usar um instrumento e ter um instrumento com muitas garantias, com muitas possibilidades de recurso, de questionamentos, se no final das contas, muitas vezes a própria parte que está buscando aquela pretensão, aquele bem da vida que está ali naquele processo, vai perecer, não vai mais existir, ou a própria parte já não estará lá mais para poder usufruir daquele bem que ele busca. Então, a ideia de razoável duração do processo tem a ver com essa natureza instrumental do processo para atingir aquela finalidade para a qual ele, então, é usado e previsto no nosso sistema do ordenamento jurídico e processual brasileiro. E como ele é previsto na nossa legislação? Então, a gente tem essa garantia na Constituição e a gente tem uma série de previsões nos nossos códigos de processo, e aí a gente está falando do nosso Código de Processo Penal e de Código de Processo Civil, que tentam, de alguma maneira, racionalizar essa ideia de duração do processo. E quando a gente fala assim, de racionalizar a duração do processo, a gente também tem que entender que essa razoável duração do processo ela tem que ser equilibrada com a capacidade de produzir justiça no caso concreto. Porque, na verdade, muito bem, assim, o processo ele existe como esse instrumento para alcançar uma finalidade, a finalidade do bem da vida que se busca com a ação, mas a gente tem que ter capacidade de equilibrar isso com um processo que seja célere, que seja rápido, mas que consiga entregar e realizar justiça. E como encontrar esse equilíbrio, doutor Alexandre, entre manter ali o rito correto sem muita morosidade? Que a gente possa ter essa celeridade processual, a gente precisa ter mecanismos, né? Hoje a gente tem que aliar a tecnologia com as questões hoje que estão colocadas, que estão postas. Hoje já houve muita atualização dos códigos de processo civil, do código penal, e tudo isso a gente tem que conciliar, né? Para que no final a gente entregue a jurisdição para a sociedade. Que não basta apenas eu ter acesso à justiça e no final, um exemplo simples, no final de um precatório, a gente discutir o mérito do precatório. Então, a gente não alcançou, de fato, a justiça. Não precisa a gente ter mecanismos se lá na frente a gente tem uma insegurança jurídica. Então, para que haja essa celeridade, e creio eu que está havendo uma padronização, né? Já tem o PJE que veio para ajudar, para auxiliar, já tem a Justiça 4.0. Doutor Ciro, e a nossa lei, ela determina um prazo máximo para a duração de um processo? Não há, Flávia, não temos nenhuma previsão de prazo para duração de processo. Temos o princípio de razoável duração do processo, mas o que temos apenas são previsões de classes processuais, aí falando especificamente de ações como o habeas corpus, o mandado de segurança, que eles têm prioridade para julgamento nos tribunais por conta do próprio bem das questões que discutem, como então, o direito ali à liberdade, no caso dos habeas corpus, ou no mandado de segurança, né, que são direitos líquidos e certos, que são objeto de discussão
nessa classe processual. Então, não há um prazo específico definido em lei, até porque, de novo, cada processo é um processo, então podemos ter um processo com uma discussão que seja mais simples e que, portanto, ele vai ter uma tramitação mais célere. Bom, nós vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça. O EPROC já está em funcionamento na comarca de Belo Horizonte. O lançamento oficial foi no espaço de convivência da sede do Tribunal de Justiça. O evento reuniu magistrados, servidores e representantes das instituições integradas ao sistema. É uma forma de atender melhor o jurisdicionado e atender o gabinete judicial com maior presteza. Eu acredito que vai nos facilitar, vai melhorar bem a tramitação dos processos. Um avanço porque vai unificar os sistemas processuais de primeiro e segundo graus, o que garante mais segurança, confiabilidade e produtividade. A automatização simplifica e desburocratiza o andamento dos processos e, assim, agiliza os fluxos de trabalho com redução de tempo e esforço na geração de documentos, notificações e intimações, por exemplo. A classificação automática de conteúdo das petições e a movimentação também automatizada dos processos são algumas das funcionalidades do EPROC. A Defensoria Pública, assim como acho que o Tribunal de Justiça e os magistrados, a gente está com uma grande expectativa positiva em relação a esse sistema, no sentido da estabilidade e dos defensores públicos terem um acesso tranquilo para trabalharem, no dia a dia deles. O EPROC é um sistema que permite que toda a tramitação dos processos judiciais seja feita de forma eletrônica. O sistema foi desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está sendo implantado aqui no TJMG em etapas. O projeto piloto já está no ar nas varas de feitos tributários, nas câmaras de direito público e na assessoria de precatórios. O novo sistema será expandido gradualmente, de acordo com os resultados. Diante da avaliação feita do trabalho desses primeiros dias, a direção do tribunal poderá, então, decidir quais serão os próximos passos. Qual a importância de projetos como esse, doutor Ciro? Então, a verdade é que no mundo todo a gente vivenciou um movimento de ascensão institucional do Poder Judiciário. E aí, especificamente no Brasil, e sobretudo após a Segunda Guerra, com a importância do Poder Judiciário, da existência de um Poder Judiciário independente, para a garantia dos nossos direitos e garantias individuais previstos, sobretudo ali no nosso artigo 5º, que dá o nome aqui ao nosso programa. No Brasil, essa realidade ela foi potencializada por conta da qualidade da nossa Constituição, uma Constituição abrangente, analítica, que, portanto, traz muitas questões, muitos direitos, e a gente vivenciou e chegou a um momento de massificação do poder, do acesso ao Poder Judiciário. Então, a gente tem hoje uma realidade de massificação da jurisdição. Então, como é que a gente lida com isso, Então, os dados da Justiça em Números indicam que temos quase 84 milhões de processos em tramitação Um número bem alto, no Poder Judiciário brasileiro. E em todos esses processos, aí falando especificamente daqui da minha experiência no Supremo Tribunal Federal, todos esses processos podem dar ensejo ao quê? A um recurso extraordinário que chegará aqui ao Supremo, sendo que temos uma capacidade absolutamente limitada, tanto de magistrados, de servidores, para lidar com essa enormidade, nesse volume gigantesco de processos. Então, é preciso lançar mão de ferramentas e ferramentas tecnológicas, como os nossos sistemas de virtualização, de tramitação de processos, como aqui no Supremo, o próprio plenário virtual, que foi uma grande virada para conseguir acelerar a própria capacidade de julgamento dos processos, até porque o plenário, ele estava completamente congestionado, sem pauta, sem data para a pauta dos seus processos. Com a vinda do plenário virtual, obviamente se amplia essa capacidade de julgamento e aí, obviamente, levando à possibilidade de um julgamento mais célere. E ao lado dessas ferramentas tecnológicas, as ferramentas processuais. E aí também aqui falando especificamente da experiência aqui no Supremo, o sistema de precedentes, uma realidade para o nosso sistema brasileiro, que é um ordenamento típico que a gente chama de direito civil romano-germânico,
em que a fonte principal é a lei, e a gente começa a trazer, e sobretudo após a Lei Emenda Constitucional 45, né, dentro aqui da jurisdição constitucional, a gente falando de precedentes e precedentes qualificados, aproximando ao regime da common law, em que os precedentes eles fixam ali, são uma fonte primária do direito. E aí a gente usa, então, essas duas ferramentas tecnológicas e processuais como uma forma de lidar com essa realidade de massificação da jurisdição. E nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Quanto tempo um processo pode ficar parado em determinada análise? Doutor Ciro, não tem um tempo máximo de duração, mas e tempo máximo para ele ficar parado? Tem na lei? Também não há, na verdade, um prazo específico atribuído ao magistrado para que ele faça o exame do processo. De novo, como a gente falou, assim, existem complexidades diversas nos processos que são submetidos ao exame do Poder Judiciário. Doutor Alexandre, só para a gente encerrar esse bloco, em 2023 o tempo médio para os processos tramitarem até a sentença era de 2 anos e 3 meses. Quais são os possíveis responsáveis aí por esse prazo? O devido processo legal, para que haja essa, vamos dizer assim, um devido processo legal propriamente dito, tem que parecer que há, de forma certa, o processo correndo da forma correta, né? Então, a gente percebe que não há treinamentos, quando há, a gente vê que falta alguma coisa, muitas das vezes implanta um projeto e esse projeto não dá continuidade. Nós aqui da OAB do Distrito Federal, a gente fez uma capacitação e teve muita adesão dos servidores. E a gente percebeu que isso a gente tem que implantar nos demais tribunais, porque muitas das vezes a pessoa está tendo aquela visão ali de obedecer aquele rito, obedecer aquele, vamos enfim assim, o meu dia a dia, e esquece que a gente está ali, quem está ali por trás é uma pessoa que está correndo, querendo uma licença, algum tipo de benefício no INSS, é uma ação trabalhista, é uma ação de direito de família, é uma ação de saúde. E muitas das vezes a gente não tem esse, vamos dizer assim, essa sensação, esse sentimento. E falta, e isso ocasiona o quê? Uma demanda que demora muito, que a gente não consegue atender da forma que deveria ser atendido. Então, tem que ter algumas câmaras, igual em outros países tem. A solução para determinado procedimento vai ser dessa forma. Então, a gente, como população, como cidadão, vamos dizer assim, a gente precisa evoluir nesse sentido, né? O acesso à justiça está aí, mas precisa judicializar tudo? Há necessidade disso? Posso compor? Que forma que eu posso fazer isso? E acho que tem um ponto até que toca bem, que o doutor Alexandre fala, que, assim, que a gente não pode confundir a ideia de acesso à justiça com acesso à jurisdição. Há diferentes formas de se realizar a justiça e nem sempre a justiça é realizada se batendo na porta do Poder Judiciário. Então, existem hoje uma diversidade de formas de solução alternativa de conflitos, então, por caminho de mediação, de arbitragem, então, que elas podem entregar a justiça de uma forma mais célere e mais qualificada do que a busca ao serviço jurisdicional, ao Poder Judiciário. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O artigo 5º vai a um intervalo e volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre celeridade processual. E eu continuo conversando sobre isso com Alexandre da Cruz dos Santos Neto, que é vice-presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB do Distrito Federal, e com Ciro Grimberg, que é secretário de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Doutor Ciro, comparando com outros países, como é que o Brasil está aí nessa questão de celeridade na tramitação? Então, Flávia, é difícil a gente fazer esse exame comparativo, porque a gente tem uma realidade, como até já falei, de assim, uma grande abertura para acesso ao Poder Judiciário. A gente não tem um acesso que tem um custo elevado para aquele que é o demandante. A gente tem, acho que como uma própria forma de concretização dessa garantia constitucional do acesso à justiça, uma estrutura muito ampla, né, de defensorias públicas que, portanto, viabilizam, né, o acesso
à justiça para aqueles que são hipossuficientes e que não têm recursos para custear advogados ou para pagar as custas do processo. A gente tem essa garantia, então, da justiça gratuita e a gente tem, então, essa realidade, né, de uma Constituição muito abrangente, muito analítica e com previsão de múltiplos direitos que tem esse resultado de uma ampla massificação e de acesso ao Poder Judiciário. Então é difícil a gente comparar, porque a gente tem circunstâncias muito próprias e muito específicas da nossa realidade de acesso à justiça no Brasil. Mas existem exemplos aí de outros países que a gente pode copiar aqui, doutor Alexandre, para poder tentar dar celeridade, ou também fica difícil? Não, tem sim. Singapura, há 4 anos atrás, 3, antes da pandemia, vamos dizer assim, conseguiu digitalizar todos os processos, conseguiu criar mecanismos de acesso à justiça, de um sistema de acesso à justiça muito simples, né? E conseguiu praticamente em 6 meses resolver todas as suas contendas, vamos dizer assim. Então, em 6 meses eles conseguem entregar a justiça, né, que tanto se fala aqui, e hoje nós estamos aqui tratando justamente sobre isso, a justiça na ponta, né? Então eles conseguiram entregar dessa forma. A Noruega também criou alguns mecanismos de acesso tanto para os advogados quanto para as partes, né? Logicamente que lá deve ter suas particularidades que são diferentes aqui do Brasil, né? Porque aqui a gente precisa, e a gente tem que entender isso, que a gente, para acessar a justiça, a gente precisa estar assistido por um advogado. Em Brasília, já temos aqui, a OAB do Distrito Federal já conseguiu implantar os advogados dativos, pagos pelo Estado, temos as defensorias públicas. Então, nós estamos em constante evolução, né? Então, creio eu que nós estamos no caminho, né? Porque se em outros países deu certo, né, 6 meses para entregar aquela jurisdição, sistemas para acessar, creio que o Brasil, né, como uma evolução, a gente sempre está evoluindo, nós sempre estamos evoluindo aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, a sociedade em si, então creio que nós estamos no caminho certo, né, então a gente só não sabe o tempo que a gente vai atingir, né, que a gente vai levar para alcançar, mas creio que nós estamos no caminho... Está melhorando. Está melhorando, com certeza. E nós temos mais uma pergunta de telespectador, vamos conferir. Como a população pode contribuir para a celeridade processual? Doutor Alexandre, vocês já falaram aqui da questão das soluções alternativas, que são muito importantes, mas tem o que mais que a sociedade pode fazer? Então, a sociedade, como, vamos dizer assim, como a principal atingida, né, acessando ou não o judiciário, como bem colocado pelo doutor, não pode ficar judicializando qualquer coisa, né? A gente tem que evoluir como sociedade no que diz respeito a isso. E isso não quer dizer que eu estou, vamos dizer, inviabilizando o acesso à justiça. Não é isso, né? O que a gente quer dizer é o seguinte: tem outras formas de solução, né? De uma, vamos dizer assim, tem as formas de solução de conciliação, a gente tem a arbitragem. Então, quando a gente está falando aqui na ponta, mas vamos pegar um exemplo de uma multinacional. Ela fez um contrato com determinadas empresas, ela pode, né, vamos escolher uma câmara para resolver aquele problema caso tenha, né? E além disso, né, a gente precisa também que esse devido processo legal, a gente precisa da segurança jurídica, né, que é o principal. Então a gente, além da sociedade fazer o papel dela, a gente precisa obedecer, vamos dizer assim, os tribunais de justiça hoje para que alcance ali o devido processo legal, a gente tem que ter a segurança jurídica. Senão a gente não tem um Estado democrático de direito. Então, a sociedade, como evolução, tem que fazer a parte dela. Os órgãos, vamos dizer assim, de controle, tem que estar em cima, né? Tem que ir ali controlar. Então, tem que ter a OAB toda vez ali, esse processo está demorando, igual a gente aqui no Distrito Federal, a gente tem essa comissão de celeridade processual, e a gente tem conseguido, com muito êxito, tratando assuntos pontuais, não interferindo no processo, mas falando, esse processo aqui tem 5 anos que está ali na admissibilidade, é possível, o que está acontecendo? E como o Brasília tem uma particularidade, né, todos os tribunais estão aqui e
vem todo mundo dos outros tribunais e demandam aqui, a gente ainda tem mais essa particularidade. Então, a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que, em conjunto, né, a 4 mãos, 5 mãos, falar, gente, é o seguinte, isso aqui a gente vai resolver dessa forma, esse processo precisa de capacitação de atendimento aqui, para que a gente possa entregar a justiça que tanto é falada. O senhor falou da questão da fiscalização aí por parte da OAB. Existe algum tipo de punição para uma demora excessiva por parte de um tribunal, por exemplo? Hoje existe o Conselho Nacional de Justiça, ele tem apontamentos, vamos dizer assim, que eles têm ali uma lista dos juízes do processo, vamos dizer assim. O processo está demorando muito, eles têm agora que entregar, e eu vejo isso com um pouquinho de atenção, porque às vezes a gente está só cumprindo ali para atender uma demanda do Conselho Nacional de Justiça. A gente tem as corregedorias, né, e tem a própria OAB que pode, né, fiscalizar, dizer que ali não está havendo devido processo legal, que não está havendo cumprimento das questões constitucionais. Então, existe sim procedimentos, existe mecanismo, existem legislação para que haja, né, e caso não haja aquele cumprimento e o processo não dê aquele devido atendimento, tem sim a punição por parte do Conselho e por parte das corregedorias. Doutor Ciro, o senhor falou da importância do plenário virtual. Que outros projetos o Supremo tem para poder aumentar a celeridade processual? Então, eu acho que existe aí um movimento na verdade, do Supremo, por conta até da Emenda Constitucional 45, que trouxe aí a figura da repercussão geral e da súmula vinculante, a gente está falando desses precedentes qualificados, que tem essa capacidade de ampliar a eficiência na atuação do Poder Judiciário, e aí, obviamente, a gente falando de ampliação de celeridade processual. Porque o que é o precedente qualificado? Na verdade, é uma decisão que é tomada num processo e que ela vai ter um efeito expansivo, ela vai ser aplicada para todas aquelas outras demandas similares que tenham aquela mesma questão sendo discutida. E como é que isso garante eficiência? Porque a partir do momento que se decide aquela questão, o próprio magistrado, quando recebe uma outra demanda tratando daquela discussão, ele já pode liminarmente dizer: julgo procedente, julgo improcedente, conforme aquele precedente que foi fixado pelo Supremo, por exemplo, numa tese de repercussão geral. Ou então aquilo evita, né, a subida de recursos desnecessários. A advocacia tem um trabalho importante também, porque muitas vezes a parte, né, interessada busca a própria orientação para saber: vou ajuizar essa ação, não vou, quero buscar essa... Mas você, olha, já existe um precedente que indica que essa questão está resolvida dessa forma e, portanto, eu não vou buscar essa... Não há espaço para o ajuizamento dessa ação para tratar buscar essa pretensão. Então, a gente tem hoje, né, o plenário virtual, então tem esse reforço do sistema de precedentes qualificados no Supremo Tribunal Federal, e isso significou, na verdade, uma diminuição desde a implementação da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. A gente teve uma diminuição de acervo do Supremo, que é expressivo. Então, partimos lá em 2007 de 150 mil processos no tribunal para hoje uma realidade de um pouco mais de 21 mil processos em tramitação no Supremo. Então, veja assim, um impacto, né, desse sistema de precedente qualificado aqui em funcionamento no Supremo Tribunal Federal. E ao lado disso temos ainda as ferramentas tecnológicas, além do plenário virtual, as nossas ferramentas de inteligência artificial. Hoje, em funcionamento, temos ali a Vitória, o Vitor e a Rafa, que são as ferramentas de inteligência artificial que auxiliam nessa atuação do tribunal, dos magistrados e servidores, na identificação especificamente até de precedentes qualificados para solução de casos em tramitação. A inteligência artificial, então, tem dado grande ajuda, né? É um instrumento importante, mas, de novo, não é nenhum evento milagroso, nem remédio para toda e qualquer doença. Na verdade, é só um instrumento de auxílio e suporte à atuação do magistrado. Todas as ferramentas de inteligência artificial, elas conseguem reunir informações de uma forma mais célere, mais rápida, mas elas são, assim como um código, como um livro, como, né, um livro de direito, apenas um instrumento para auxiliar a atuação do magistrado, dos servidores em exercício aqui no Supremo Tribunal Federal, para
a realização ali da solução do caso concreto em exame. Bom, a gente teria muito mais a discutir, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço muito a presença do senhor, doutor Ciro, do senhor, doutor Alexandre. Muito obrigada pela participação. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!